São Mateus capítulo 21. Uma rápida reflexão da parte de Deus para nós. E eu quero que você escute com atenção. Que ensino, que aula Deus tem para nos dar nesta noite. Evangelho de São Mateus capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 18. São Mateus capítulo 21. Leve o seu olhar para o versículo 18. Confirme com amém se encontraram. Leiamos. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isto ocorrerá. Porque tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oh, obrigado, Senhor, por esta palavra que alavanca o nosso alento diante deste mundo opressor que estamos a enfrentar. Nesta rápida reflexão, fala conosco mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar calmamente. Dizendo para vocês que amanheci o dia hoje pensando nos obstáculos que todos nós produzimos e que complica a nós mesmos. A dúvida é um destes sintomas que irreversivelmente todo ser humano produz. Geralmente a dúvida acontece quando nós nos deparamos diante de algo que achamos impossível de possuir, alcançar, descobrir, pôr a mão naquilo que sonhamos e achamos difícil. Então a impossibilidade nos conduz à dúvida, porque a impossibilidade, ela está mais fácil de ser produzida do que a certeza daquilo que nós queremos alcançar. Isto é subjetivo, isto é muito pessoal, é muito particular. Às vezes nós não queremos que os outros tomem conhecimento, que eles venham conhecer esta fragilidade existente em nós. E a dúvida destrói a gente, porque ela nos incapacita a alcançar o que temos planejado, o que temos sonhado, o que temos premeditado. Teologicamente, a dúvida pode ser uma fraqueza por falta de uma completude racional. A racionalidade é a coisa mais complexa para ser produzida, não porque é difícil de ser alcançada, mas é porque nós somos detentores da facilidade. Queremos sempre algo mais fácil. Por que o brasileiro é péssimo em matemática, em física, geometria, química? Porque o brasileiro tem uma conjuntura e uma estrutura de querer as coisas sempre mais fáceis. Por isso que foi criado aquele adágio, a lei do Gerson: levar vantagem. Queremos sempre imitar, queremos sempre fazer o que alguém já fez, porque é mais fácil. Então a dúvida pode ser
esta fraqueza por falta de uma competência para raciocinar, criticar, analisar, conhecer. E este é o grande senão que atrapalha todo ser humano, inclusive nós evangélicos. A falta de raciocinar, de termos um senso crítico para ouvir e analisar as coisas. O problema é que nós, ao ouvirmos, se há algo que denigre a nossa fé, se há algo que deprecia a nossa coragem, a gente já se entrega, já desfalecemos. Filosoficamente, o grande filósofo Descartes afirmava que a dúvida nada mais é do que a ausência do conhecimento. Por isso que o maior sermão de Cristo à sociedade judaica, por extensão a toda a humanidade, foi: conheça a verdade. Porque a verdade pregada por Cristo, ela tem a capacidade de dirimir a dúvida. A dúvida é a ausência da certeza, da convicção plena. Infelizmente, nós evangélicos conceituamos verdade, conheça a verdade, ela te libertará, como uma liberdade apenas dos vícios exteriores. Mas a verdade que Cristo pregou está muito mais para a nossa subjetividade do que para o nosso lado de fora. Cristo quer que a gente conheça a dimensão espiritual, conheça esse desvendamento deste mistério, deste grande lençol espiritual que nos separa da glória dele. E isto a gente descobre lendo a palavra, aprendendo, buscando crescer. Jesus foi declaradamente, pela sociedade judaica, um ser que crescia em graça e em conhecimento. Nós precisamos ter graça, carisma, vontade própria, sensibilidade para crescer, desejar crescer. O crescimento aqui não é cronológico. Ontem eu dizia na festa da nossa igreja ali naquela cidade Acopiara, que quando a gente cresce, eu acho bonita a expressão do locutor de futebol, quando ele diz que vai o atacante com a bola sozinho e o goleiro sai e cresce diante do atacante. O atacante se perde, fica sem capacidade de raciocinar para que lado driblar e fazer o gol. É esta expressão usada no senso comum do mundo futebolístico. O goleiro cresceu como se ele tem 1,70 m? E se ele está debaixo de umas traves que medem uma faixa de 10 a 11 metros de largura, e que a única coisa que o jogador atacante tem que fazer é chutar a bola para ela entrar. Mas na hora que o goleiro cresceu, diz o senso comum futebolístico, que o goleiro cresceu e o atacante ficou sem raciocinar. Eu disse ontem na minha preleção ali naquela igreja, que quando o cristão cresce espiritualmente, cresce através do conhecimento de Deus, ele fica um gigante diante dos problemas. Ele fica um gigante diante do tentador. O tentador chega e se pede isso: ué, como foi que ele cresceu? Como é que ele está tão largo? E não tem capacidade de raciocinar para montar estratégia para nos derrotar. Nós crescemos cheios de Deus e derrotamos ele vazio de Deus. Agora, só quando temos conhecimento. Dizia ainda o seguinte, Descartes, que o raciocínio que me conduz à conclusão é o raciocínio que me conduz à conclusão veraz, verdadeira. O nosso grande erro é criar uma imaginação, um sentimento sem análise, sem crítica. No seu discurso, Descartes, o grande discurso de Descartes, penso, portanto existe, ele estabelece 3 princípios fundamentais para se ter conhecimento e dissipar as dúvidas. Primeiro, precisamos conhecer Deus. Segundo, saber o que significa a nossa alma. E em terceiro, a existência do mundo externo. Porque Deus é a grande força. A nossa alma, a grande fragilidade do ser humano é a nossa alma. O salmista Davi, no Salmo 42, ele diz assim: olha,
Como o cervo brama pelas correntes de águas cristalinas, assim a alma do homem deva bramar, gritar, desejar as verdades de Deus. É incrível que ele fala da alma, porque a alma é a sede onde nós às vezes tomamos decisões erradas e nem queremos pensar nem refletir, e ela nos leva a cansar. Eu dizia ontem, deu uma preleção, que a porta que soluciona o problema da nossa alma é a gente, primeiro passo, se afastar do lugar que está sendo ruim para mim. Eu me retiro dali onde estou sendo oprimido pelos desejos, pelos ímpetos, pelos sintomas, e vou para um local mais saudável e canto ao Senhor. É a primeira base da nossa solução diante das guerras que nós estamos a enfrentar. Depois Descartes diz que outro problema sério é a existência do mundo externo, porque em nós é introjetado toda esta mídia que aí está, esta sistematização da estrutura social que nos destrói, que faz a gente esquecer do Evangelho, esquecer dos conhecimentos, das verdades bíblicas, que faz a gente esquecer da relação vertical existente entre Criador e criatura, que faz a gente esquecer que somos salvos, que faz a gente esquecer que temos esperança. Aí a gente se prostra ao pecado e desaba na fé. Então, o que Deus está em Cristo dizendo, que a verdade nos capacita a conhecer Deus, a conhecer a alma e a existência do mundo externo. A gente sabe discernir o que é que este mundo está aprontando para a gente e a gente desvia dele. O desviar-se desse mundo é a grande questão do evangélico, ou do homem espiritual. Quando Cristo orientava os judeus dizendo: conheça a verdade e ela vos libertará, ele estava dizendo que é errado pautar-se em opiniões evasivas, que é algo que a gente diuturnamente está a produzir e a ouvir e a acatar. Opiniões evasivas. O que a comadre, o compadre, o que o vizinho, o que o companheiro de faculdade, de escritório, de empresa, de indústria, de comércio diz para mim, é verdade, é verdade. Verdade o quê? Qual a intimidade que ele tem com Deus para me ensinar? Onde já viu as trevas ter autoridade sobre a luz? Onde já se viu a luz perder para as trevas? A influência está sendo o contrário, há uma inversão de valores. A igreja brasileira está sofrendo porque as trevas estão influenciando ela a se comportar como trevas. Ao contrário, Jesus disse que quem é transformado parece e é semelhante a uma luz que é tirado debaixo de um balde que não está clareando nada e colocado em uma rocha que ilumina toda a casa. Então isto sou eu. As trevas não podem me influenciar. Ao contrário, quando a luz chega, as trevas dissipam. Não é o contrário. Não é quando as trevas chegam, a luz se apaga. Quem foi que viu isto? Quando eu chego, os conceitos humanos têm que cair. Quando eu chego, as trevas que querem me dominar têm que se afastar. Quando eu chego, as opiniões e os ideais do mundo perdido têm que se prostrar diante de mim, porque eu estou com a verdade, eu estou com a luz, eu estou com o altruísmo espiritual, eu estou cheio de Deus. Glória ao Senhor. O que é que o Senhor está dizendo? Não valorize opiniões evasivas. Não valorize algo vazio, sem consistência, algo fictício, sem origem, sem base, sem realidade. Precisamos entender que a vida foi feita para ser agradável, porém dura, difícil. Só assim cresceremos e só assim seremos inteligentes. A vida é uma plantação. O que eu falo é uma semente. A forma como eu estou agindo é uma semente. As amizades que eu escolho para o meu círculo social são sementes. A forma como eu estou a interagir com você são sementes, é semente. Aquilo que eu projeto para você, que eu planejo para você, é semente que eu estou a plantar. Quer ver um exemplo?
Eu vou dar um exemplo bíblico, no Velho Testamento. Vocês conhecem de cor e